Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, né? Como nós vimos, queridos, na semana passada, nós estamos no mês de outubro, que é o mês que se celebra a Reforma Protestante, né? Então, no mês da Reforma Protestante, nós estamos fazendo alusão a essa data, no dia 31 de outubro, né? Completa 506 anos da Reforma Protestante. E nós estamos, ao longo desses 5 domingos, começamos no domingo passado, né? Hoje vai ser o segundo domingo e vamos ter mais 3 pela frente. Estamos meditando, queridos, nos pilares da Reforma Protestante, né? Estamos ministrando quais são as bases doutrinárias, quais são as bases de fé que fundamentaram a Reforma Protestante. Essas bases de fé, esses pilares, são conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante. Na semana passada nós meditamos no primeiro, que foi o sola fide, ou somente pela fé. Não necessariamente, queridos, foi o primeiro por ser o mais importante, não, nós estamos ministrando de uma forma lógica que nós encontramos, não necessariamente o primeiro, esse é o segundo. Estamos ministrando de acordo com como nós estamos julgando melhor. Então, nós vimos que os 5 solas, né, os 5 pilares da Reforma Protestante, eles foram a sistematização doutrinária do movimento de reforma protestante, ou seja, foi a sistematização das bases doutrinárias da Reforma Protestante. Ou seja, é a base daquilo que a Bíblia diz o que é uma igreja cristã. Ou seja, esses 5 pilares, queridos, eles são a base bíblica de uma igreja cristã. Se alguém nega algum desses pilares, não pode ser considerado uma igreja cristã. É uma seita. Todos esses 5 pilares, eles são pilares das igrejas cristãs autênticas. Todas as igrejas cristãs, verdadeiras, que você conhece, são fundamentadas nesses 5 pilares. Igrejas batistas, igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Nova Vida, todas essas igrejas, elas têm como esses 5 pilares, que são os pilares da Reforma Protestante. Semana passada nós vimos então sola fide, que é somente pela fé. Hoje nós vamos começar a falar sobre o segundo pilar, que é somente as Escrituras, sola Escritura. Mas nós rapidamente vamos fazer uma breve lembrança do que nós vimos na semana passada, do sola fide, né? Nós vimos, queridos, que a Reforma Protestante, ela foi um movimento de avivamento, foi um avivamento, um despertamento espiritual que ocorreu no meio da igreja cristã da época, ou seja, a igreja católica. Nós vimos que a igreja católica, a igreja cristã, que era a igreja oficial da época, ela estava vivenciando um longo período de afastamento das Escrituras, um longo período de decadência espiritual. Então, nesse contexto de afastamento das Escrituras, de decadência espiritual, queridos, a igreja cristã, ela se corrompeu completamente, corrompeu o verdadeiro cristianismo, se tornou uma igreja exploradora, se tornou uma igreja opressora, foi contaminada por misticismo, foi contaminada por paganismo, por idolatria. Ou seja, a igreja cristã, infelizmente, ela se desviou do verdadeiro cristianismo. O movimento protestante, então, queridos, que foi liderado inicialmente por Martinho Lutero, ele foi exatamente um movimento que veio na contramão desse caminho que a igreja cristã na época estava seguindo. Ou seja, foi uma oposição às práticas da igreja cristã, da igreja católica. A segunda geração, então, desses reformadores, já depois de Martinho Lutero, nós vimos, eles que sistematizaram esses 5 solas, os 5 pilares que nós estamos vendo aqui na ministração. Como nós dissemos na semana passada, nós falamos do sola fide, que é somente pela fé. O que é que esse pilar doutrinário da reforma, da igreja cristã, ele nos ensina? O sola fide, queridos, ele nos ensina que a salvação do pecador,
ela é obtida única e exclusivamente por meio da fé, sem qualquer participação de obras humanas, de obras da lei. Ou seja, a justificação do pecador, a salvação do pecador só é obtida através da fé em Jesus Cristo, sem qualquer participação de obras. Então, queridos, quando nós lemos as Escrituras, a palavra de Deus dizendo, como diz aqui Romanos capítulo 3, verso 28, que diz assim: o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que é que nós cremos? Nós cremos, queridos, que a Escritura, ela está nos afirmando que é através da fé em Jesus Cristo o único meio de se alcançar a justiça diante de Deus. É o único meio de obter o perdão, a justificação e, consequentemente, a salvação. Ou seja, é o único meio em que o pecador poderá ser considerado sem culpa diante de Deus, ou seja, justificado. É só através da fé. O pecador, nós, queridos, somos pecadores, nós não contribuímos em nada para a nossa salvação. É só pela fé. Nós não temos méritos na nossa salvação. Nós não precisamos nos esforçar para ser salvos. Nós não precisamos pagar um preço para nós sermos salvos, porque todo preço, todo castigo, todo mérito pertence a Cristo. Cristo foi aquele que pagou o preço pela nossa salvação. Então nós alcançamos essa salvação somente crendo em Jesus Cristo, somente depositando a nossa fé, a nossa confiança na obra redentora de Jesus Cristo. Somente isso, queridos, é necessário para nós sermos salvos. Às vezes isso é complicado e às vezes a gente tem uma certa resistência, e nós falamos isso na semana passada, que o ser humano ele resiste um pouco a essa ideia de que você não precisa fazer nada para ser salvo, nada, só ter fé em Jesus Cristo. Queridos, nós não merecemos ser salvos. Em resumo é isso, nós somos salvos porque nós alcançamos graça diante de Deus, mas nós não merecemos ser salvos. A culpa dos nossos pecados, a dívida que nós temos diante de Deus, tudo aquilo que nos condena diante de Deus foi lançado em Jesus Cristo. Jesus tomou a nossa culpa. Ele nos substituiu, fazendo com que aquilo que era para nós padecermos, a nossa culpa, a nossa condenação, foi executada em Jesus Cristo. E por outro lado, ele, tendo vivido uma vida justa, uma vida santa, tendo sido obediente até a morte, cumprido a lei integralmente, todo esse mérito, ele sim alcançou o mérito. Ele tem mérito. Esse mérito de Cristo, queridos, ele é transferido para nós. Ele é imputado em nós e nós, pela fé, alcançamos este mérito de Cristo, que é a justificação pelos nossos pecados. Toda a Escritura, queridos, do início ao fim, desde o Antigo Testamento, a Escritura, ela é clara ao defender a salvação mediante a fé somente. Sola fide, sem a participação das obras da lei. Eu vou ler aqui mais um texto, aqui Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, queridos, todo mérito, toda obra, toda a conquista da nossa salvação, ela depende de Cristo, está depositada em Cristo, e nós não temos méritos. Porque, queridos, tenha certeza de uma coisa: se nós precisássemos, para ser salvos, pagar 1 centavo pela nossa salvação, pagar um tostão, um mirreche, tenha certeza, queridos, que nós iríamos querer nos gloriar por causa disso. Nós íamos querer nos vangloriar. Olha, eu paguei, eu tenho mérito pela minha salvação. 1 centavo eu paguei, mas eu paguei. Então nós não temos nenhum mérito, queridos. Mas aí, queridos, surge uma pergunta que também nós tentamos responder semana passada.
Se não é por obras, se nós não somos salvos por obras, então existe algum valor nas obras? Vale a pena ser obediente a Deus? Vale a pena fazer obras, cumprir a lei, ser obediente a Deus? Ou seja, se eu posso, se a minha salvação é pela fé, então eu posso viver a minha vida torta do jeito que quiser, eu posso andar em desobediência das Escrituras, eu posso viver em pecado, porque a salvação, afinal, é somente pela fé. Então eu posso fazer o que eu quiser. Está certo isso? Está errado, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. A mesma Escritura, amados, que diz que nós somos salvos pela fé, independentemente das obras, ela diz o seguinte aqui em Efésios, capítulo 2, verso 10. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, queridos, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para boas obras. Ou seja, para que nós exteriorizemos a salvação que nós alcançamos em Cristo através de boas obras. É somente pela fé, sim, queridos, que o pecador é justificado, independentemente das obras. Mas essa fé, queridos, que justifica, essa fé que nos salva, ela não vem sozinha, ela não é entregue a nós sozinha, ela vem acompanhada de obras. Necessariamente, queridos, o pecador justificado, o pecador que tem fé em Jesus Cristo, ele manifesta essa fé, ele demonstra essa fé através da obediência, através das boas obras, da lei de obras de justiça. As obras não são necessárias para a salvação, mas são um testemunho de que nós somos salvos. Aqueles, queridos, que depositam a fé e a confiança em Jesus, além de serem justificados, são também regenerados, ou seja, passam pelo novo nascimento. Isso quer dizer o seguinte, queridos, que o justificado, o salvo, o regenerado é uma nova criatura. E ele vai testemunhar publicamente isso, queridos, através de boas obras, através de mudança de vida, através do arrependimento, através de obras de misericórdia, e etc, e etc. Finalmente, queridos, somos salvos pela fé em Jesus Cristo, independentemente de obras. Mas as nossas boas obras, queridos, elas testemunham, acompanham a fé que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, já então ficou esclarecido que o ser humano, o pecador, ele é justificado pela fé somente, sem participação das obras. Então é importante, queridos, ser definido ainda mais uma coisa em relação à nossa fé. Se nós somos justificados pela fé, quais são as bases dessa fé? Qual é o nosso manual de fé que nós temos? Aonde é que nós vamos encontrar as balizas para a nossa fé? Aonde nós vamos encontrar nossas regras de fé e prática? E é daí dessa pergunta, queridos, que nós vamos estar exatamente ministrando o segundo pilar da Reforma Protestante. Nós vamos responder essa pergunta. Aonde nós, cristãos, podemos encontrar as regras que irão balizar a nossa fé? Sola Escritura, ou seja, somente nas Escrituras, somente na Palavra de Deus. Queridos, a Bíblia Sagrada, composta do Antigo Testamento com os seus 39 livros e o Novo Testamento com os seus 27 livros, são a nossa única regra de fé e prática. A Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Por que foi necessário, queridos, que o movimento protestante do século XVI firmasse esse pilar da reforma?
Porque a igreja cristã da época, queridos, a igreja católica, ela havia se distanciado das Escrituras, como nós dissemos agora há pouco. Ela se distanciou das Escrituras como única regra de fé. Para a igreja católica romana, a doutrina que a igreja católica romana defendia na época e defende até hoje, queridos, é que a nossa fé não é fundamentada somente nas Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, não é a nossa única regra de fé hipática, segundo a Igreja Católica. A Igreja Católica, queridos, eles admitem que o magistério da Igreja, ou seja, o Papa, os bispos da Igreja, eles têm a autoridade para definir também quais são as regras de fé do cristão. Ou seja, queridos, a Igreja Católica, ela não tem a palavra de Deus como única regra de fé. A Bíblia não é para a Igreja cristã, e não era para a Igreja cristã da época e nem para a Igreja Católica de hoje, a única regra de fé. Eles acreditam, queridos, que a Igreja, ela tem autoridade igual, olha só o absurdo que é essa doutrina. Eles acreditam que a Igreja, ela tem autoridade igual ou até maior que as Escrituras para definir as nossas regras de fé. Ou seja, meus amados, por que o movimento protestante então se levantou contra esse credo da Igreja Católica? Porque, queridos, desde a época de Cristo, quando a sua igreja foi fundamentada, na verdade, desde a época do povo hebreu do Antigo Testamento, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, que na época eles tinham só o Antigo Testamento, era a única regra de fé do povo de Deus. E a Igreja Católica surgiu com essa nova interpretação, dizendo que a tradição da Igreja Católica, o Papa, como sendo o principal líder, ele poderia definir outras regras de fé, além daquilo que está afirmado na Bíblia. Leia comigo, queridos, abra sua Bíblia no texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 14 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui é o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, que era um jovem pastor, foi um discípulo de de Paulo. Timóteo estava sendo pastor na igreja em Éfeso, e o apóstolo Paulo escreveu para ele uma carta, e recomendando várias coisas, dando várias orientações, e entre elas ele falou assim para Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, afinal de contas, então, como nós dissemos, como foi que surgiu esse entendimento da Igreja Católica de que a palavra de Deus, a Bíblia, não era a única regra de fé? A Igreja Católica, então, defendia que o magistério da Igreja, os líderes, principalmente o Papa, auxiliado pelos seus bispos, poderiam definir regras de fé que não estavam nas Escrituras. Porque, afinal de contas, o que é que eles alegavam? Que tinha sido a própria Igreja que havia definido
quais eram os livros que iriam compor a Bíblia. Essa é a alegação deles, de que foram eles que definiram quais seriam os livros que iriam compor o Novo Testamento. Mas, por outro lado, queridos, os protestantes defendiam uma visão oposta. Eles defendiam, e nós defendemos isso hoje, que a autoridade das Escrituras, queridos, ela é intrínseca dela mesma. Ou seja, as Escrituras são uma autoridade por si só. A autoridade das Escrituras não depende da igreja. Não foi a igreja que atribuiu autoridade para a Escritura. A Escritura por si só, queridos, ela é autoritativa, ela é autoridade sobre a igreja. Não foi a igreja que conferiu autoridade à Bíblia, queridos. Nem mesmo foi a igreja que definiu quais foram os livros, quais seriam os livros da Bíblia. O texto bíblico, queridos, ele é autoritativo por si só. E foi Deus que concedeu autoridade aos apóstolos para escrever a Bíblia e ela ser autoridade sobre a igreja. Ou seja, meus amados, para que fique bem claro, é a Bíblia, a palavra de Deus, que tem autoridade sobre a igreja e jamais o contrário. A igreja não pode ter autoridade nenhuma sobre a Bíblia. Nós temos que nos submeter à autoridade das Escrituras. Nós temos que nos humilhar diante das Escrituras. Isso sim, porque foi Deus que revelou o texto sagrado, queridos. A Bíblia, as Escrituras, elas são a palavra de Deus. Então foi Deus que revelou ao seu povo o conteúdo da Bíblia. Foi Deus que se manifestou ao seu povo, falando com o seu povo, dando as orientações espirituais, as orientações de fé. Como o apóstolo Paulo falou aqui, queridos, que através das sagradas letras você pode ser perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. É através das Escrituras que você vai saber que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, meus amados, a Escritura, os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento são regra de fé, a nossa única regra de fé. Esse foi o grande erro da igreja cristã da época, queridos, foi o seu afastamento das Escrituras, foi o seu distanciamento da palavra de Deus. Primeiro, queridos, porque no Novo Testamento, veja só, já no Novo Testamento, já ao longo do primeiro século da igreja, queridos, os apóstolos, eles já entendiam, vejam porque isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes, que os apóstolos, eles já entendiam que eles estavam escrevendo as Escrituras. Os apóstolos sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus já estava sendo escrita e eles sabiam disso mesmo antes da Igreja Católica se estabelecer, mesmo antes da igreja se estabelecer. Porque, queridos, igreja como instituição, tá? Porque a igreja como organismo foi Cristo que estabeleceu, então quando Cristo morreu, a sua igreja já estava estabelecida. Mas a instituição igreja, né? Ela foi estabelecida 60 e pouco depois de Cristo. Então, Timóteo, querido, ele era esse texto aqui, vamos comentar e falar um pouco sobre esse texto que nós lemos. Paulo, então, está escrevendo para Timóteo e diz que é para ele permanecer firme naquilo que ele havia aprendido. Permaneça firme naquilo que você aprendeu desde a infância, as sagradas letras. Ou seja, queridos, Timóteo, ele era um judeu. Timóteo era judeu, filho de uma judia, e o pai dele era grego. Mas Timóteo foi orientado e foi ensinado, foi instruído na palavra de Deus. Ele foi instruído na lei de Moisés, nas Escrituras. Ou seja, ele conhecia a palavra de Deus. E Paulo diz que estas Escrituras, na qual ele foi instruído desde a infância, ela era aquilo que poderia tornar Timóteo apto para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Foi as Escrituras, queridos. Paulo fala que são as Escrituras que são aptas para fazer com que ele seja salvo pela fé em Jesus Cristo. Não é as Escrituras mais alguma coisa. Não é as Escrituras mais a tradição da igreja, como a Igreja Católica defendia e continua defendendo ainda hoje.
As Escrituras, queridos, é que são inspiradas por Deus de acordo com aquilo que Paulo está escrevendo. São as Escrituras que são úteis para o ensino, para a repreensão e para a correção do crente, daquele que quer se aproximar de Deus e quer ser salvo. Então, meus amados, é através das Escrituras que o servo de Deus se torna perfeito e perfeitamente hábil para toda boa obra. Não deve haver nenhuma dúvida. Às vezes, queridos, e nós vamos falar sobre isso um pouco nas aplicações, às vezes nós cremos nisso, a nossa mente, ela crê que são as Escrituras que são a nossa regra de fé. Mas às vezes a nossa atitude é diferente. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Então, queridos, as palavras de Paulo, elas não dão margem, elas não abrem espaço para que haja outra regra de fé, para que haja outro tipo de instrumento autoritativo que estabeleça a regra de fé para o cristão. É só as Escrituras. Então, como nós dissemos, queridos, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, eles sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus. E como é que eles sabiam disso, queridos? Veja bem, existe uma explicação muito lógica do porquê que os escritores do Novo Testamento, eles sabiam. Primeiro que eles tinham a inspiração de Deus. Eles sabiam que Jesus tinha dado autoridade para eles, para ensinar no nome deles. Mas havia uma questão, queridos, que é bastante interessante. O Antigo Testamento, se nós lermos o Antigo Testamento todo, nós vamos ver, queridos, que Deus, ele se relaciona com o seu povo, se relaciona com a sua igreja, primeiro com o povo de Israel e depois com a sua igreja, através de pactos, através de alianças. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com o seu povo de uma forma geral. E todas as alianças, todos os pactos que Deus fez com o seu povo, queridos, eles vinham acompanhado de um texto escrito. O primeiro profeta que escreveu um texto da antiga aliança foi Moisés. Moisés escreveu a lei, escreveu os 5 primeiros livros da palavra de Deus. E à medida que a antiga aliança foi evoluindo, à medida que a aliança de Deus com o seu povo foi evoluindo, outros escritores, profetas eram inspirados por Deus e iam escrevendo, adicionando texto na aliança de Deus. Ou seja, amados, toda aliança que Deus faz com o seu povo, ela é acompanhada de um testamento. Existe até um texto que eu não lembro agora que Paulo falou, que o testamento é aquilo que faz com que as regras do testador sejam estabelecidas. Ou seja, o Antigo Testamento, queridos, é o texto da antiga aliança. Os profetas escreveram o Antigo Testamento. Então, a partir do momento, amados, que nós temos uma nova aliança, a partir do momento que nós temos uma nova aliança que foi feita através do sangue de Jesus Cristo, então um novo texto também precisa ser escrito, precisa ser adicionado um novo texto ao texto da antiga aliança. E é aí, queridos, que entram os escritores do Novo Testamento. Não que o texto da antiga aliança, o Antigo Testamento, tenha sido abolido, não. O que está acontecendo é uma adição de um texto referente à nova aliança. Essa nova aliança, queridos, feita através de Jesus Cristo, ela foi profetizada por Jeremias. Olha, lá em Jeremias capítulo 31, verso 31 e 32, olha o que Jeremias ele profetiza. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ou seja, havia uma promessa, uma profecia de que Deus estabeleceria uma nova aliança com o seu povo. E essa nova aliança com o seu povo, queridos, ela foi estabelecida através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Lá em Lucas, capítulo 20,
Verso 22, olha o que ele diz, Jesus Cristo, ele diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Ou seja, a nova aliança, querido, foi estabelecida por Cristo através do derramamento do sangue de Jesus. Então essa nova aliança está firmada em Cristo, que derramou o seu sangue em favor do seu povo. Os apóstolos, mais uma vez, sabiam que a nova aliança ela viria acompanhada de um texto bíblico, de um texto autoritativo de fé, e que esse texto estava sendo escrito por eles mesmos. Eles sabiam. Nós vamos ler alguns textos aqui rapidamente, queridos, que mostram que eles sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus. O primeiro texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. O apóstolo Paulo falando aos irmãos da igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Diz assim o texto: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que a capacidade que eles têm de escrever, de definir as regras da nova aliança, não são deles mesmos, vem de Deus. É o Deus que dá essa capacidade para eles. E foi Deus que os capacitou para serem ministros da nova aliança. Ou seja, amados, eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Não foi a igreja cristã que definiu, que deu autoridade para os livros e que definiu quais eram os livros. Foi a própria palavra de Deus que tem a autoridade dada por Deus. Outro texto aqui, Pedro, escrevendo aqui, queridos, 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Olha o que é que diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Diz assim: considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Ou seja, amados, nesse texto aqui, Pedro não somente reconhece aquilo que ele escreve como sendo a autoridade de Deus, mas também reconhece que as cartas de Paulo são possuidoras de autoridade. E ainda, se nós lermos esse texto e continuarmos lendo, queridos, ele vai manifestar preocupação que esses escritos que ele escreveu e que Paulo escreveu fossem corrompidos, fossem deturpados lá na frente. Então vejam a preocupação de que aquilo que eles estavam escrevendo, eles sabiam que tinha autoridade tanto quanto o Antigo Testamento, e ele estava preocupado que alguém fosse deturpar esses ensinamentos. Tanto Pedro quanto Paulo, então, queridos, sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo tinha autoridade de Deus. Era tão autoridade, tanto palavra de Deus, quanto o Antigo Testamento. Vejam que foi o próprio Jesus que conferiu essa autoridade aos apóstolos, queridos. Foi o próprio Jesus que os constituiu a autoridade, o seu representante para falar e ensinar no nome de Jesus. Para resumir, amados, para concluirmos essa primeira parte da nossa ministração, foi Deus que entregou as Escrituras para a igreja, foi Deus que inspirou os apóstolos para escrever as Escrituras, é Deus quem fala através dos apóstolos em suas cartas, ou seja, a autoridade das Escrituras, queridos, vem de Deus e não da igreja. É as Escrituras que têm autoridade sobre a igreja e não a igreja que tem autoridade sobre as Escrituras. Precisamos deixar bem claro e bem firme isso em nossas mentes. As Escrituras, então, amados, são a nossa única regra de fé e prática. As Escrituras, elas são suficientes. Olha, essa palavra, ela nos dá o entendimento de que a Escritura, somente ela é suficiente para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a instrução em justiça.
Tudo aquilo, querido, que o cristão precisa para se embasar na fé encontra-se nas Escrituras. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de nada que nos oriente em matéria de fé e de prática cristã. Somente a Escritura é a nossa regra. Certa vez, queridos, eu vou contar uma ilustração aqui. Nós falamos já de Martinho Lutero, que foi o primeiro que se manifestou na Reforma Protestante. Martinho Lutero, queridos, ele foi levado a julgamento por tudo aquilo que ele falou e escreveu. E esse julgamento, dependendo da atitude dele, ele poderia ser levado a ser queimado na fogueira por causa do que ele tinha escrito. E sabe o que é que, nesse julgamento que aconteceu no dia 18 de abril de 1521, Martinho Lutero, queridos, ele estava sendo pressionado a negar tudo o que ele tinha dito. Você tem duas decisões: ou você nega tudo o que você defendeu, ou você vai ser queimado na fogueira. Foi essa as duas opções que Martinho Lutero teve. Sabe o que ele falou, queridos? Depois de passar ele foi dado 24 horas para ele pensar. E ele passou essas 24 horas orando. E olha só qual foi a palavra, depois de passar esse período de oração. Olha o que Martinho Lutero falou, queridos. Ele disse o seguinte: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela clara razão, eu estou preso pelos trechos das Escrituras. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada. Essa foi a decisão dele, queridos. A decisão final foi que Martinho Lutero ele seria queimado vivo. Só que Deus, através de seus instrumentos, ele estava sendo conduzido para ser preso, e um dos nobres que apoiou Martinho Lutero sequestrou Martinho Lutero. Pegou uma tropa desse nobre, atacou a tropa lá e levou Martinho Lutero, escondeu ele, e depois, pela providência de Deus, Martinho Lutero não foi morto. Mas muitos crentes, queridos, daquela época foram mortos. Muitos reformadores, muitos pré-reformadores foram mortos porque a consciência deles, queridos, era cativa da palavra de Deus. Ou seja, era aprisionada pela palavra de Deus. É assim que tem que ser a nossa mente, a nossa consciência, queridos. A segunda parte da ministração, queridos, eu queria falar ainda a respeito da palavra de Deus. Eu queria fazer uma apologia à palavra de Deus, uma exaltação da palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Eu queria, no final, que a gente respondesse uma pergunta: como é que o cristão deve se relacionar com as Escrituras? Como deve ser o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Eu queria que você lesse comigo Salmo 19. Leia junto comigo mais uma vez o Salmo 19, a partir do verso 7. Salmo 19, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele é uma exaltação da palavra de Deus como revelação de Deus. Como nós dissemos, o movimento protestante do século XVI, queridos, ele constituiu-se em um avivamento
naquilo que nós designamos de avivamento. Foi um despertamento espiritual do povo de Deus. O povo de Deus acordou para a necessidade de se retornar à comunhão de Deus. Hoje em dia, queridos, muito tem se falado sobre avivamento. Muitos movimentos religiosos, queridos, se auto-intitulam movimentos avivalistas. Mas ao longo da história, amados, ao longo da história da igreja, houveram muitos avivamentos. Esse do século XVI foi um avivamento. Mas ao longo da história, qual era a característica que marcava os movimentos avivalistas? Qual era a característica que estava presente em todos os movimentos de avivamento ao longo da igreja? Uma coisa, queridos, que sem dúvida tem sido presente em todos os verdadeiros movimentos de avivamento, queridos, é um retorno às doutrinas fundamentais das Escrituras. Para que haja um verdadeiro avivamento no meio do seu povo, queridos, deve haver um retorno às Escrituras. Não há avivamento sem um retorno sério às Escrituras. Foi assim no século XVI, no movimento protestante, foi assim no século XIV, no movimento dos valdenses, foi assim nos séculos que se seguiram, onde houveram avivamentos ao longo da igreja. Retorno às Escrituras, queridos. Ou seja, o povo de Deus é despertado para se voltar para a palavra de Deus, para considerar a palavra de Deus como algo precioso que nós temos diante de nós. O movimento da Reforma Protestante foi exatamente isso, queridos. Foi um movimento de retorno à palavra de Deus. Então, meus amados, sabendo disso, sabendo que os movimentos avivalistas, que o avivamento é um retorno à palavra de Deus, é um compromisso maior com a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos que ser verdadeiros, queridos, que muitos dos avivamentos, entre aspas, que nós vemos que se dizem avivamentos por aí, queridos, não são avivamentos. Sabe por que não são avivamentos, queridos? Porque não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Pode ser considerado tudo, queridos, menos avivamento. Porque, muito pelo contrário, muitos desses movimentos são um distanciamento das Escrituras. Vejam que eu não estou querendo generalizar, queridos, não estou generalizando. Mas nós estamos dizendo que muitos desses movimentos que se dizem avivalistas não estão promovendo um retorno às Escrituras. E o que nós precisamos entender, queridos, é que se nós queremos viver uma vida cristã sadia, se nós queremos viver uma vida cristã ativa e avivada, nós devemos nos despertar para retornar à palavra de Deus, para termos um encontro verdadeiro com a palavra de Deus. Muitos movimentos hoje, queridos, ainda que não queiram admitir isso, ainda que não admitam, não estão usando a palavra de Deus como única regra de fé. A gente vê aí todo tipo de revelação que pode imaginar. Revelações as mais distantes das Escrituras que você pode imaginar. Se você for perguntar para aquelas pessoas, queridos, que muitas vezes pecam por desconhecer a palavra de Deus, eles vão dizer que a palavra de Deus é a única regra de fé deles. Mas se vocês forem na prática, a praxis cristã das pessoas, queridos, ela está distante das Escrituras. Mas nós, queridos, se queremos viver essa vida cristã, queridos, se queremos continuar firmes na palavra de Deus, nós precisamos voltar às Escrituras. As Escrituras precisam ser algo de valor em nossas vidas. Nesse texto que nós acabamos de ler agora, queridos, do Salmo 19, é um texto muito claro, queridos, daquilo que a palavra de Deus é para o povo de Deus. Nesse texto, queridos, vários nomes são usados, vários substantivos são usados, e esses substantivos eles têm como único significado a lei de Deus, a palavra de Deus. É usado o termo a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor, todos esses substantivos, queridos.
ele se refere unicamente à palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que está sendo dito. E o que é que o texto diz que a palavra de Deus é? O texto diz que a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é límpida e a palavra de Deus é verdadeira. Lá em Romanos capítulo 7, verso 12, o apóstolo Paulo, ele completa essa lista. Ele bota mais 3 qualificações para a palavra de Deus. Ele diz assim: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Mais 3 qualificações, queridos. A Bíblia, como palavra de Deus, queridos, como revelação de Deus aos homens, é perfeita, é fiel, é reta, é pura, é límpida, é verdadeira, é santa, é justa e é boa. Eu duvido, eu faço uma aposta com quem quiser, duvido que nós possamos encontrar na face da terra uma única coisa que reúna todos esses adjetivos, todas essas qualificações: santa, justa, boa, fiel, perfeita, verdadeira, reta, límpida, justa. Duvido, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque as Escrituras, elas nada são mais do que o testemunho de Deus, é a revelação de Deus. Então a palavra de Deus, como sendo a revelação de Deus, queridos, ela manifesta os atributos de Deus, ela manifesta o caráter do seu autor, que em última análise, Deus é o autor das Escrituras. Então, Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é perfeito, Deus é reto, Deus é verdadeiro, Deus é limpo, e assim a sua palavra também é tudo isso que está sendo dito a respeito da palavra. Isso, queridos, que nós temos em nossas mãos, olha, isso aqui, queridos, quando nós abrimos essa palavra aqui, ó, as Escrituras, quando nós nos submetemos a essa palavra, queridos, é isso que nós temos: algo puro, algo limpo, algo verdadeiro, perfeito, justo, santo, reto. E quando nós nos submetemos a isso, querido, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós moldamos as nossas vidas de acordo com essa palavra, queridos, nós começamos a nos tornar semelhantes a isso aqui. O caráter de Deus que é refletido através dessas qualificações aqui, queridos, nós começamos a ser moldados a isso. Começamos a nos parecer com Deus, começamos a parecer fiéis, retos, puros, santos, justos, limpos. Queridos, é dessa forma que nós devemos nos relacionar com as Escrituras. Martinho Lutero disse que ele era cativo, a consciência dele era cativa à palavra de Deus. É assim que nós devemos nos relacionar com a Escritura, queridos. Nós devemos nos submeter às Escrituras. Devemos nos humilhar. Quando nós nos aproximamos, quando nós abrimos esse texto, querido, sagrado aqui, e nós lemos, a nossa posição e a nossa atitude em relação ao texto deve ser de humildade, deve ser de submissão, porque é o próprio Deus que está falando através da sua palavra. Nós não podemos vir aqui com um espírito de julgamento. Será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui, olha, isso aqui é demais, isso aqui é para aquela época, não é para nossos dias. Isso aqui é atitude de soberba diante da palavra de Deus. Nós temos que estar cativos, submissos à palavra de Deus, queridos. Todas essas qualificações, todos esses adjetivos, queridos, qualificam a palavra de Deus. Elas são mais do que suficientes para qualificar a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus, queridos, ela é suficiente para todas as nossas necessidades morais, ela é suficiente para todas as nossas necessidades espirituais. E é por isso que a palavra de Deus diz que o texto que nós lemos diz que a palavra de Deus é perfeita. A perfeição da palavra de Deus, queridos, ela aponta para a sua suficiência. Ela é suficiente. Tudo o que nós precisamos em termos de orientação espiritual se encontra na palavra de Deus. Além disso, a palavra de Deus é fiel.
A fidelidade das Escrituras aponta para a sua confiabilidade, queridos. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Podemos confiar nas Escrituras. A palavra de Deus é digna de toda confiança, porque ela é o testemunho de um Deus que é confiável. Ela é testemunho de um Deus, queridos, que conhece todas as coisas. Ela é testemunho de um Deus que criou todas as coisas, que está em todos os lugares, que tem todo o poder. Então, o testemunho de um Deus que é tudo isso, queridos, não pode ser mais confiável do que isso. Nada, queridos, pode ser mais confiável do que o testemunho do Senhor. Então, amados, até mesmo, queridos, a arqueologia aos poucos só vai comprovando que a palavra de Deus ela é confiável, que ela é verdadeira. Descobertas, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Cidades que são citadas na palavra de Deus, queridos, que hoje não existiam, ninguém tinha noção que existia essa cidade. E as pessoas duvidavam, olha, está vendo? A Bíblia está dizendo aqui que aqui nesse lugar tinha uma cidade, essa cidade tal. E sabe o que acontece? A arqueologia vai lá, começa a pesquisar, começa a cavar 10 metros de profundidade e começa a achar as ruínas dessa cidade. Então, meus amados, não há nada mais confiável que o testemunho do Senhor. Mas, queridos, não para por aí. A palavra de Deus também é reta. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é pura. Tem um verso lá no Salmo 119 que diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta. E a resposta é: observando segundo a tua palavra. Apesar de falar de jovem, queridos, esse texto é válido para todos nós. De que maneira nós podemos guardar puros os nossos caminhos? Observando segundo a palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus, queridos, observando os preceitos da palavra de Deus, é que nós poderemos manter puro os nossos caminhos. E eu queria concluir, queridos, essa segunda parte para fazermos algumas aplicações, falando que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é a verdade. Meus amados, muitas filosofias mundanas hoje têm questionado se existe uma verdade absoluta, se existe um padrão maior daquilo que é a verdade. Ou seja, amados, para as filosofias mundanas, não existe um padrão superior de verdade. Uma coisa que pode ser verdade para você não é para mim. Uma coisa que pode ser verdade para X pessoa não é para outra. Isso é que a filosofia mundana nos diz, queridos. Mas as Escrituras, elas testemunham de si mesmo, queridos, de que a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é o nosso maior referencial de verdade. A palavra de Deus, ela é inerrante, queridos. Quando a gente diz que a palavra de Deus é inerrante, sabe o que a gente quer dizer? Que tudo aquilo que a palavra de Deus afirma é verdadeiro. E nós podemos confiar plenamente nas suas palavras. Ou seja, a Bíblia é inerrante. A Bíblia é infalível, porque ela é testemunho de um Deus que também não falha. Então, como o testemunho de Deus não falha, a palavra de Deus é infalível também. Ou seja, amados, para concluir, as Escrituras Sagradas, e só ela, merece a nossa total confiança. E por causa disso nós podemos afirmar que somente as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Somente as Escrituras. Meus amados, vamos fazer, para concluir a nossa palavra, vamos fazer algumas breves aplicações. Eu queria concluir então, amados, falando o seguinte. O primeiro ponto que eu queria reforçar é o seguinte: diante de tudo o que nós vimos, tudo que nós falamos ao longo da ministração, tudo aquilo que nós temos lido, das qualificações das Escrituras como nossa única regra de fé, eu quero que nós façamos uma pergunta para nós mesmos. E aí cada um vai fazer para si mesmo, para a sua consciência, e responder para a sua consciência. Como é que tem sido o meu relacionamento com a palavra de Deus?
Vejam que nós já falamos aqui tudo o que nós falamos sobre as Escrituras. Elas são totalmente qualificadas, porque é o testemunho de Deus, é o testemunho do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é um tesouro incalculável. A palavra de Deus é um tesouro que está na palma das nossas mãos. Está aqui, ó. Um tesouro acessível a todos nós. E aí a pergunta: esse tesouro tem ocupado um lugar de destaque nas nossas vidas? Mais uma ilustração eu queria fazer aqui, queridos. O que nós faríamos? O que você e eu faria? Se a gente soubesse que no topo de uma montanha bem alta existia um tesouro. Olha, lá no topo daquela montanha ali tem um tesouro incalculável. E ele está lá esperando por ti. Se tu subir lá, esse tesouro vai ser teu. O que a gente faria? No mínimo, queridos, todos nós nos esforçaríamos para escalar aquela montanha para obter aquele tesouro. Talvez alguém não mediria esforços para subir essa montanha. E eu quero dizer que está aqui, amados, olha, na palma das nossas mãos, um tesouro incalculável, que nós não precisamos fazer esforço nenhum para nos apropriarmos dele, queridos. A palavra de Deus, queridos, é um tesouro incalculável e não exige esforço nenhum para você, para mim, para nós nos apropriarmos. Então, nos apropriemos desse tesouro, queridos. Nos apropriemos da palavra de Deus. Segundo ponto, as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. E como é que essa verdade, então, ela deve refletir em nossas vidas? De que forma isso, na prática, deve ser encarado por mim e deve refletir no meu dia a dia? Meus amados, isso significa o seguinte, que em termos de fé, em termos de moral, em termos de espiritualidade, tudo o que nós precisamos está nas Escrituras. Ou seja, por causa disso, tudo deve passar pelo crivo das Escrituras. As Escrituras, queridos, ela deve ser uma lente. Imagina só uma lente, um óculos, onde você bota essa lente e é através dessa lente que você vai ver e julgar todas as coisas. Você vai julgar as suas atitudes, é essa lente. Você vai julgar as atitudes das pessoas, como você vai se relacionar, como aquilo que está sendo dito para você que é uma regra de fé e prática, se aquilo realmente é uma regra de fé e prática, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Se qualquer ensinamento, queridos, se qualquer palavra não estiver de acordo com aquilo que a Escritura manifesta, deve ser imediatamente ignorado, rejeitado imediatamente. Saiba, querido, nós somos uma igreja que cremos na atualidade dos dons espirituais, né? Mas não haverá, queridos, nenhuma manifestação de dons que vá contra a palavra de Deus. Nenhuma. Não vai ter revelação que se manifeste contra a palavra de Deus. Não vai ter nada que vá contra a palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé. E Deus não vai contra si mesmo. Deus não se manifesta contra si mesmo. Tem uma história em Atos, capítulo 17, queridos, que fala dos crentes de uma cidade chamada Bereia. Olha o que é que os crentes de Bereia fizeram quando Paulo e Silas chegaram lá para pregar o Evangelho. Atos, capítulo 17, versos 10 em diante. 10 ou é 11? Olha o que é que diz aqui. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez. Olha aqui, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles examinavam diariamente as Escrituras para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam falando, se aquilo era de fato que estava registrado nas Escrituras. Ou seja, amados, as Escrituras devem ser a lente pelo qual todos os aspectos da nossa vida devem ser observados. A palavra de Deus. Terceiro ponto, queridos. Só vai ter terceiro e quarto, já vou acabar. Qual era a periodicidade
com que esses crentes de Bereia examinavam as Escrituras. Era uma vez por semana? Era uma vez por mês? Era somente aos domingos? Era só quando dava? Era só quando sobrava um tempinho eles iam observar e analisar as Escrituras? Não, amados. Olha o que é que diz o verso 11. Eles receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Meus amados, todos os dias. O nosso relacionamento com as Escrituras, amados, precisa ser todo dia. Precisamos todo dia absorver uma porção significativa da palavra de Deus. Porque senão, sabe o que é que vai acontecer, queridos? Nós vamos ficar subnutridos espiritualmente. Nós não nos alimentamos todos os dias. Nós não comemos uma porção razoável, alguns até mais do que razoável, né? Para nos mantermos. Então, a mesma coisa a palavra de Deus, queridos. Nós precisamos todos os dias absorver a palavra de Deus. Precisamos todos os dias, queridos, nos alimentar de uma dieta regular, diária da palavra de Deus. E o meu conselho, queridos, eu quero dar um conselho. Leia a Bíblia toda, do início ao fim, queridos. É claro, existem alguns planos, alguns devocionais, que você lê um trecho das Escrituras e você tem um comentário. São muito bons isso aí, queridos. Mas isso não pode substituir uma leitura diária e completa das Escrituras. Leia toda a Bíblia, do início ao fim. Porque você lendo toda a Bíblia, você vai estar lendo todo o conselho de Deus, tudo aquilo que Deus escreveu para o ser humano. Às vezes, quando nós lemos só devocionais, nós lemos só aquilo ali, aquilo que está sendo tratado no devocional. Às vezes nós vamos atrás de devocionais que a gente acha que a gente precisa. Eu vou ler sobre depressão, eu vou ler sobre ansiedade. Não, queridos. Às vezes o problema da depressão e às vezes o problema da ansiedade, ela tem origem em outros assuntos que a palavra de Deus trata. Então leia a palavra de Deus toda. Eu já tenho uma experiência, queridos, nisso. Se você ler a palavra de Deus 20 minutos por dia, queridos, saiba que se você reservar de 24 horas, 20 minutos para ler a Bíblia, queridos, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Só 20 minutos, queridos. Se você ler 40 minutos, você vai ler 2 vezes a Bíblia no ano. Voltemos, queridos, às Escrituras. Aproprie-se da palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra. Nós devemos voltar, retornar às Escrituras. A palavra de Deus, queridos, é o único meio pelo qual nós podemos conhecer mais o Senhor. Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, verso 13, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não há outro meio, queridos, pelo qual nós possamos conhecer o Senhor. Não há outro meio pelo qual nós possamos nos aprofundar mais no conhecimento do Senhor. E o conhecimento do Senhor precisa ser contínuo, precisa ser incansável nós buscarmos o conhecimento de Deus. E só através da palavra nós podemos alcançar isso. Saiba, meus amados, e isso para mim também eu estou pregando, queridos, que desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Deus. Quando nós desprezamos as Escrituras, queridos, nós não estamos desprezando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Mateus, Marcos, não, nós estamos desprezando o próprio Deus. Porque a palavra de Deus é o testemunho de Deus, é a revelação de Deus. E para concluir, meus amados, último ponto. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, queridos, que os dias são difíceis. Nós vivemos dias difíceis, tempos muito difíceis, queridos. Nós não podemos estar desatentos quanto a isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, olha o que é que Paulo falou. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se nos dias de Paulo, queridos, se nos dias de Timóteo já eram difíceis, imagina nos nossos dias. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo explica por que nos últimos dias virão dias difíceis. Ele diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Vejam a dificuldade dos dias que nós vivemos, queridas e queridos. Nós vivemos dias tão difíceis que as pessoas não suportam mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas não suportam ouvir a sã doutrina, a pregação fiel da palavra de Deus, porque dá coceira nos ouvidos, é o que Paulo está dizendo aqui, queridos. Dá comichão nos ouvidos. Ouvir a pregação fiel incomoda. A palavra de Deus incomoda. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos confrontados pela palavra de Deus. É por isso que nós sentimos incômodo, e é bom nós sentirmos esse incômodo, queridos, porque quer dizer que a palavra está falando aos nossos corações, porque nós somos pecadores, e porque nós somos pecadores e a palavra de Deus é santa, ela vai nos confrontar, nós vamos ser incomodados, porque a palavra de Deus, queridos, ela é a revelação de Deus. Aqueles que querem ser, queridos, moldados segundo a imagem de Cristo, precisam ser confrontados pela palavra de Deus e precisam ser moldados pela palavra de Deus. O problema é que as pessoas, queridos, que não têm Cristo, elas não querem ser confrontadas. Elas querem ficar com os seus pecados de estimação, os seus pecados particulares, elas querem ficar confortáveis. Muitas vezes, queridos, isso infelizmente acontece até dentro de algumas igrejas. Infelizmente, ao invés de pregar a sã doutrina, queridos, muitas igrejas já estão pregando fábulas. Mais uma vez eu digo que eu não estou generalizando, queridos, mas infelizmente, muitas igrejas estão lotadas, queridos, porque pregam fábulas. Pregam aquilo que o povo quer ouvir. Olha o que é que diz aqui: se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, muitas igrejas estão lotadas porque pregam aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que o povo precisa ouvir. Não pregam mais as Escrituras. Precisamos ter cuidado com fábulas, queridos. Julguem tudo aquilo que estão pregando para você, inclusive julguem o que eu estou pregando aqui para vocês. Julguem de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela é o Teu testemunho, Senhor. É a Tua revelação. É aquilo que Tu falaste, Senhor, através dos Teus servos, os profetas, os apóstolos, Senhor. Foram inspirados por Ti para falar, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Aquilo que serve para nos aperfeiçoar. Aquilo que serve para nos conduzir ao conhecimento, Senhor, de Cristo Jesus. Aquilo que serve, Senhor, para fundamentar a nossa fé, para fundamentar, Senhor, a nossa prática cristã. E que nossos corações, Senhor, possam se colocar cativos, Senhor, à Tua palavra, submissos, Senhor, diante da Tua palavra. Que as nossas vidas sejam moldadas pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, deixar de mão a rebeldia, a soberba, o orgulho, Senhor, e que nós possamos, Senhor, nos apresentar diante da Tua palavra em humildade e em submissão, Senhor, às Escrituras. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, aqueles que não puderam vir também, que Tu possas estar abençoando, aqueles que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem através do YouTube, Senhor, que Tu também esteja edificando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Próximo domingo, queridos, vamos falar do terceiro pilar doutrinário, que é sola gratia, somente pela graça. Amém? Está encerrado o nosso culto.